Graça e paz, meus irmãos. Estamos encerrando a série História da Salvação, como Deus salva pecadores. E a proposta é que nesse último vídeo tenhamos uma forma de concatenar os quatro elementos que vimos da História da Salvação e convertê-los em um evangelismo. Para você que tem timidez, para você que tem dificuldade em evangelizar e você que quer pregar o evangelho de forma bíblica e de forma coerente. Essa sequência é para você que quer ter mais desenvoltura na pregação do Evangelho. Irmãos, vamos só relembrar rapidamente. Basicamente, temos a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção e a doutrina da consumação. Nós temos que ter em mente que a mensagem evangelística ela tem que fazer coerência, ela tem que ser coerente e tem que ter lógica. Primeiramente, ela tem que, claro que o evangelho ele vai convencer o ser humano, vai quebrantar o coração do homem e o homem vai crer em Jesus Cristo. Mas a mensagem evangélica, a mensagem que é contida no evangelho, ela é lógica. Deus ele não é incoerente. Você vai ver na criação que Deus ele primeiro ajunta as águas, faz surgir o continente e depois ele coloca os vegetais. Deus não coloca os vegetais e depois tira a água. Ele não faz as coisas sem ordem. Deus ele é organizado. Logo, a sua salvação que ele providencia é organizada. Você tem que ter em mente que a mensagem que você vai pregar, ela tem que ser acessível, ou seja, ela tem que ser inteligível. Não adianta você vir com termos teológicos, como soteriologia, como teontologia, como os gias, os logias que tanto tem em teologia e nas outras ciências, mas você tem que falar com a pessoa com humildade e você tem que falar para a pessoa com clareza, porque o evangelho as pessoas simples conseguem entender. As pessoas mais humildes conseguem compreender o evangelho. Então você tem que ter isso em mente. A pregação ela tem que levar o ser humano a entender que ela está em inimizade contra Deus. Ela não é amiga de Deus, ela está afastada de Deus. E o evangelismo ele tem que conter isso. Nós temos dois extremos. Nós temos as pessoas que pregam dizendo: você vai para o inferno, você merece a condenação, você tem que se converter, senão você vai queimar, vai ficar bem pretinho lá no inferno queimado. E temos o pessoal do Jesus te ama. O evangelismo é Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E não tem mais nada. São dois extremos onde o evangelho não é pregado genuinamente. A pessoa tem que entender que ela está em inimizade com Deus, mas tem que entender que Deus ele provê um meio dessa inimizade acabar. Entendeu? A pregação, o evangelismo, ele tem que ser coerente. E não adianta você começar pelo meio, você tem que começar pelo início. Então você tem que apresentar para a pessoa a doutrina da criação. Você tem que comunicar para a pessoa que Deus ele criou todas as coisas. Você tem que estabelecer na mente dela que Deus é o supremo juiz, o supremo criador de todas as coisas. E todas as coisas lhe pertencem pelo fato de ter as criado. Ou seja, Deus ele é o ser que criou todas as coisas. Deixa isso estabelecido na mente da pessoa. Após isso estar estabelecido na mente da pessoa, você tem que comunicar que o ser humano ele foi feito imagem e semelhança de Deus. O ser humano ele foi criado para na terra representar Deus, como um mordomo. Deus ele dá ao ser humano o mandato cultural, que chamamos de teologia, que é a ordem de suster as coisas da terra e fazer com que as coisas subsistam. Nós administramos a terra. Essa é a missão do ser humano. Você estabeleceu na mente da pessoa que Deus criou todas as coisas, agora você vai explicar que esse ser que criou a pessoa, que criou Adão e Eva, que criou todas as coisas, ele foi desobedecido. Você vai comunicar que Deus criou um jardim onde havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e havia a árvore da vida. E Deus disse que eles poderiam comer todos os frutos, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus era a fonte de conhecimento. E o homem, meus irmãos, ele decidiu desobedecer a Deus. O homem se rebelou contra Deus, ou seja, essa é a doutrina da queda. Você explicou para a pessoa que Deus criou todas as coisas e que a humanidade desobedeceu a Deus. E agora você tem que estabelecer com a pessoa uma associação entre ela e Adão, porque a pessoa vai dizer: não, quem pecou foi Adão, eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Só que você vai explicar para a pessoa que ela é descendente de Adão e além, ela era representada por Adão. E a prova disso é que ela peca. E você pode evidenciar pecados em geral: mentira, cobiça, inveja, ira, desobediência dos pais, manifestação e, acima de tudo, a morte. Você vai explicar que o salário do pecado é a morte. A morte, irmãos, é uma anomalia. A morte não é natural.
A morte é uma consequência do pecado. Tanto que todo ser, todo indivíduo, ele anseia por algo além da morte. Entendeu? Por algo além dessa vida aqui presente. Então você vai estabelecer que Deus é o Criador e vai estabelecer que o ser humano pecou contra Deus. Agora está o problema. Essa pessoa, o problema que você vai mostrar é que Deus e o ser humano estão em desavença. Eles não têm como comungar por conta do pecado. Então como é que a gente resolve isso? A punição proporcional do ser de Deus, que é um ser em dignidade infinita, em dignidade eterna, é que aquele que o ofendeu seja condenado como quem ofendeu um ser de dignidade eterna. Ou seja, a punição para o ser humano ou para o ser que se rebela contra Deus é o inferno, é a condenação. E essa é a justiça de Deus. Porém, Deus em amor, redenção, Deus em amor, ele encarna a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, encarna e torna-se ser humano. E ele também é Deus. E por ele ser humano, ele pode se entregar em lugar das pessoas. Então Jesus morre na cruz para aqueles que desobedeceram a Deus possam ter salvação. Então você agora apresenta para a pessoa o caminho de salvação. Você apresenta para o indivíduo o caminho pelo qual ele pode ser salvo. Ou seja, seus pecados são grandes, seus pecados são horríveis, seus pecados lhes fazem merecer a condenação. Mas Jesus Cristo morreu por eles. Seus pecados não são maiores do que o amor de Jesus. Jesus se entregou na cruz para salvar todo aquele que colocar fé nele. Então essa é a mensagem do Evangelho. Você coloca isso para a pessoa, você comunica isso para a pessoa. E ela tem que, entendendo essa mensagem, colocar a fé em Jesus Cristo. Entendeu? Então essa é a redenção. E por último você vai explicar que esse Jesus que morreu numa cruz como uma ovelha muda, esse Jesus que morreu numa cruz como um cordeiro silente, ele voltará com honra e glória, como um leão, e julgará todas as nações do mundo. Entendeu? Então, essa é os 4 pontos, né? Criação, queda, redenção e consumação. E, meu irmão, essa é a pregação pura do Evangelho. Você pode ler as cartas de Paulo, você pode ler a pregação de Pedro lá em Atos, capítulo 2, a pregação de Estevão no capítulo 7, se eu não me engano. Você vai ver que a mensagem central é essa. A criação, a queda, a redenção e a consumação. Como Deus resolve todas as coisas. E você vai dizer, Tierson, mas e se a pessoa não se converter? A palavra de Deus nunca volta vazia, meu irmão. O Evangelho, ou ele vai amolecer o coração do ser humano, ou ele vai quebrantar o coração do homem, ou ele vai endurecer cada vez mais. Mas não se preocupe, porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. E Deus vai chamar os seus filhos. E aqueles que colocam a fé nele irão ser salvos e eternamente estarão com Deus. Então, meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem pela qual Deus salva pecadores. Espero que você tenha gostado dessa série. Espero que você seja abençoado, tá bom? Então, curta o vídeo, compartilhe, mande para os seus amigos. Tenta concatenar essas ideias para conseguir ter uma evangelização mais assertiva, tá bom? Então, que Deus te abençoe e muito obrigado por tudo. Valeu!